Olá, boa noite, queridos irmãos espiritistas, simpatizantes. Estou aqui a convite da Diretoria de Doutrina do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, esse centro centenário do qual faço parte do grupo de trabalhadores. Meu nome é Maria Esther e hoje o convite é para falarmos um pouco sobre o perdão das ofensas. Para tanto, vamos elevar o nosso pensamento, tranquilizar nossa respiração, rogando a companhia dos benfeitores espirituais, para que as nossas palavras sejam claras, objetivas, esclarecedoras. E rogamos ao Divino Mestre Jesus que nesse momento adentre a cada lar, a cada casa, levando as energias de amor, de equilíbrio, de confiança e fé. Abençoa, Senhor Jesus, a todos os familiares que estão passando aflições com essas chuvas. Intui os governantes para o bom procedimento, socorrer essa população que vem passando por essa aflição. Que a nossa Mãe Maria Santíssima abençoe todos os lares e que sua energia de amor acolha os corações aflitos, levando à luz as escuridões. Que nossa Mãe Maria Santíssima nos abençoe, nos envolva na sua paz. Que assim seja. Pois é, meus irmãos, a nossa conversa hoje é sobre perdão das ofensas, que nós sabemos que é tão necessário e muitas vezes achamos difíceis, né? Difícil de perdoar. E nesse planeta, nesse mundo de polarizações, de tanta dureza, de tanta exigência com o outro, nós exigimos do outro comportamentos e atitudes que nós ainda não temos. É preciso que busquemos o Evangelho de Jesus para compreender o real valor do perdão, da necessidade. Fazendo uma pequena visita ao Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, vamos ver. Perdoai para que Deus vos perdoe. E o item 1 diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Prossegue: Se perdoardes aos homens suas faltas contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando eles vos ofenderem, vosso Pai não vos perdoará os pecados. Segue Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. E mais, se teu irmão pecou contra ti, cobra-lhe a falta a sós, entre ti e ele. Se ele te ouvir, terás ganhado um irmão. Então, aproximando-se, Pedro disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhes respondeu: Eu não vos digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 13, versículo 15, 21 e 22. Nós vamos observar que o tema perdão, ele aparece inúmeras vezes no Evangelho. Não é? Por que será, que o nosso Divino Mestre Jesus trouxe com tanta ênfase essa necessidade de perdão? Jesus, nosso Mestre Divino, sabia e nos conhece, sabia da necessidade do perdão nesse planeta de provas e expiações e conhece a qualidade dos espíritos aqui encarnados, ainda tão imperfeitos, ainda tão cheios de orgulho, de vaidade, porque sabemos que somos espíritos e que trazemos de outras existências muitas imperfeições, algumas qualidades, mas ainda muitas fraquezas que devem ser trabalhadas, que devem ser vencidas. E uma delas é o orgulho,
que está no Evangelho, que o orgulho e o egoísmo é o pai, a mãe, eu digo sempre brincando assim, que é o pai, a mãe de todos os demais defeitos. Então, meus irmãos, o Divino Mestre conhecia os seus irmãos que aqui estavam encarnados, né? Esses espíritos que estão aqui trabalhando esse progresso. E quando ele diz, perdoai 70 vezes 7, nós vamos compreender que o perdão é infinito. Por quê? Porque se somos espíritos e estamos aqui trabalhando para a nossa evolução, nós vamos errar, nós vamos cair várias vezes e vamos necessitar da compaixão, da misericórdia do outro. E assim nós tenhamos, para obter isso, nós tenhamos que ter também a misericórdia e perdoar a falta do outro, né? Nós precisamos ainda exercitar com muita serenidade, com muita tranquilidade, o trabalho do perdão. E seguindo nesse mesmo capítulo, no item 5, que é reconciliar-se com seus adversários, Mateus, no capítulo 5, versículo 25 e 26, vem nos dizer: reconcilia-te o mais cedo com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, a fim de que teu adversário não te entregue ao juiz e que o juiz não te entregue ao ministro da justiça e que não sejas aprisionado. Eu te digo em verdade, que não sairás de lá até que tenhas pago o último ceitil. Quando a gente lê isso assim, en passant, né, rapidamente, dizer assim, dá pra gente fazer uma reflexão assim, poxa, eu fui o ofendido, eu fui o magoado. E eu que tenho que fazer todo o movimento, né, de perdoar, para que o juiz não me entregue ao ministro da Justiça e para que eu não seja aprisionado. Parece uma coisa estranha, contraditória, né? A gente fala assim, poxa vida, a pessoa vem e me ofende e eu que ainda vou ser o prejudicado, eu que tenho que fazer o movimento. Se nós olharmos sem o conhecimento espiritista, sem nos compreendermos espíritos que tivemos existências passadas, que estamos aqui num processo de evolução, de trabalho, de aperfeiçoamento, se nós não entendemos o real significado de uma encarnação, olharmos com o olhar da materialidade, nós não vamos entender essa passagem, não é? Vamos achar que isso é um exagero, que o outro me prejudica e eu é que tenho que fazer o esforço, não é? Mas se nós formos fazer uma avaliação, conforme Jesus vem nos orientar, os espíritos na codificação que Kardec nos trouxe, nós vamos entender que quando ele diz aqui, para que o nosso adversário não te entregue ao juiz, que juiz é esse? Esse juiz é o juiz da nossa consciência. Onde estão as leis de Deus? Está na nossa consciência. Não é? E nós sabemos que quando alimentamos sentimentos inferiores em relação ao outro, nós ficamos presos a esse sentimento, deixando que essa ou aquela atitude venha conduzir o nosso processo, o nosso caminhar na Terra, não é? Então nós vamos ficar aprisionados a sentimentos inferiores, vamos ficar tolhidos e não vamos crescer, não vamos nos libertar. E é a matéria, que é o corpo, que dá movimento, é por onde o espírito se expressa, vai adoecer, não é? Porque nós precisamos trabalhar o perdão. Tem uma passagem que Emmanuel diz que o perdão é o único antibiótico mental suscetível de extinguir as infecções do ressentimento no organismo do mundo. O perdão é o único antibiótico mental suscetível de extinguir as infecções do ressentimento no organismo do mundo. Então, meus irmãos, nós não teremos um mundo saudável se não trabalharmos o perdão, não é? Porque, como ele diz aqui, extinguir as infecções do ressentimento, é que o ressentimento, a mágoa, adoece o corpo, adoece essa matéria que nós precisamos deste corpo para o nosso progresso aqui encarnado.
Então, nós precisamos compreender o valor do perdão. Aí a gente pode pensar assim: se eu perdoar, eu estou eximindo o outro do ato que ele fez? Ele está livre da culpa? Não. Aí é uma questão do outro. Se o outro te magoa, mas você compreende que aquele espírito, assim como você, está num processo evolutivo, numa luta de crescimento, mas que ainda está preso a sentimentos inferiores e as suas palavras ainda te magoa, te atingiu, você compreende que você também pode causar mágoa ou prejudicar outro sem ter a intenção, nós vamos ter a compaixão, vamos ter a misericórdia para com o outro e se liberar desta mágoa, não deixando que ela lhe conduza. Como, por exemplo, eu me magoo com João. Vai haver um evento onde João vai estar. Aí eu digo, eu não vou. João vai estar lá, eu não vou. Então eu estou deixando que o sentimento me controle, mova a minha vida, não é? Então é preciso, irmão, trabalhar o perdão para a nossa cura interior. Porque muitas vezes um irmão nos diz algo que dispara algum gatilho interno que nós não tínhamos consciência. E aí a gente acha que o outro magoou. Mas o outro, na verdade, não teve a intenção. O que ele falou é uma verdade, mas eu me magoei, eu me deixei atingir, não é? Então, para que nós tenhamos saúde mental, é preciso que compreendemos o valor do perdão. E para perdoar, é preciso aprender também a amar, né? A nos amar, para que nós não deixemos que esse corpo adoeça, que esse espírito fique sem luz, sem brilho, por conta de que o outro vai dirigir a minha vida, não é? Então a gente pode tirar um exemplo, lembrando de Pedro, né, que era um dos discípulos mais rígidos, rigoroso com o outro. Pedro jogava duro, né? Ele exigia do outro uma conduta, né? Ele era bem duro com o irmão. Até quando ele caiu. Aí ele caiu em si de que ele também precisava da misericórdia e do perdão. Que todos nós somos suscetíveis a errar, a cometer equívocos, embora nós não tivéssemos a intenção. Que a vontade era de ter outra atitude, mas naquele momento o seu nível evolutivo não permitiu que ele tivesse uma outra atitude. E ele negou a Jesus. Então ele teve que se trabalhar, ele teve que ir buscar esse autoconhecimento. E aí a gente compreende que o perdão é fruto de um trabalho, não é mágico. Não é da noite para o dia que nós vamos perdoar o outro. Isso é um trabalho de autoconhecimento, para que nós possamos fazer a nossa reforma tão falada em prosas e versos, né? Dentro da nossa doutrina espírita. A necessidade do autoconhecimento para que possamos fazer a nossa reforma. Então, aquela pessoa que exercita o autoconhecimento, que se percebe ainda cheio de defeitos, que ainda tem muitos vacilos, compreende que tem a necessidade de perdoar para que ele possa ser perdoado. Ele precisa ter a misericórdia para com o outro, para que também essa misericórdia seja exercida com ele, não é? Então, é um trabalho diário, é um trabalho de formiguinha, como nós dizemos. Precisamos exercitar essa qualidade, né? Exercitar o amor para com o irmão, tendo um olhar compassivo, de que é um espírito que está em trabalho evolutivo, está na sua caminhada, mas sabemos que cada um traz experiências de outras existências, experiências que podem te ajudar nessa existência a compreender mais rápido, experiências que muitas vezes bloqueiam e que cada um tem o seu ritmo, porque somos
espíritos em construção, em evolução. Não é mágico. Então, não significa o fato de eu conhecer a doutrina espírita, de ler, de estudar, mas muitas vezes não tenho a condição de aplicar aquilo na minha existência. E aí, muitas vezes, fazemos a opção de ficar na superficialidade. E aquele indivíduo que fica na superficialidade, não aprofundando, porque às vezes esse autoconhecimento incomoda a gente. Quando você se reconhece ainda invejoso, né? Ainda autoritário, orgulhoso, vaidoso, nós ficamos um pouco tristes, decepcionados com nós. Porque se nós ficarmos só na casca, né? Na casquinha, na superficialidade, nós vamos nos achar ótimo. Mas quando a gente vai fundo e avalia os sentimentos que brotam em relação a determinadas atitudes do outro, nós vamos caindo na real. E aí nós vamos fazer que nem Pedro. Vamos compreender que precisamos também da compaixão e do perdão, não é? Então, como diz o apóstolo Paulo, aquele que diz assim, eu não perdoo jamais. Ele está construindo a sua própria condenação, né? Porque como Jesus diz aqui, que não sairá de lá até tenhas pago o último ceitil, nós vamos ficar com a consciência presa, não podemos ficar aprisionados no remorso, na culpa, não é? Quando nós vamos compreender que deveríamos ter perdoado o irmão, deveríamos ter melhor atitude com o irmão. Tem um exemplo muito interessante do irmão X, que conta uma história de Bezerra, enquanto estava encarnado ainda aqui na Terra, que ele foi político, né? E ele conversava numa conversação, num café de tarde com um companheiro político, eles estavam conversando e de repente alguns trabalhadores trouxeram um serviçal que havia cometido um equívoco, né? E relatam para esse político o erro que o trabalhador tinha feito, e o político fica assim, nervoso, né? Fica com muita raiva, e aí quer condenar o rapaz, vai dizer que vai despedir, que vai dar queixa dele, que ele vai ter que pagar por aquilo. E o trabalhador pede perdão, diz que não teve a intenção, que foi um equívoco, que isso não ia se repetir. E isso na presença de Bezerra. E Bezerra se sentindo extremamente incomodado, né? Ali, o companheiro político percebe que Bezerra estava incomodado. Ele vira para Bezerra e diz assim, você não acha, meu irmão, que eu devo condená-lo, que eu devo entregá-lo à justiça? O que ele fez foi um erro e que eu não devo perdoar? Aí Bezerra diz a ele assim, você tem todo o direito, meu irmão, de não perdoar. Você tem todo o direito. Desde quando você também não se equivoque. Desde quando você também não cometa um erro. Né? Então, a mesma medida que você dá ao outro, vai ter para você. Né? Então, isso impactou aquele político. Ele caiu na real. Né? Porque ele estava sendo extremamente severo com o outro. Exigindo, inclusive, qualidades daquele trabalhador que ele próprio não tinha. Né? Então, nós temos esse impulso de cobrar do outro, de exigir do outro, de julgar, né, o outro, sem primeiro fazer uma avaliação, de pensar, se fosse eu que estivesse ali naquele lugar, será que eu não faria o mesmo? Será que eu não teria cometido até pior? Que atitude eu gostaria que tivessem para comigo? Então é preciso, meus irmãos, entender que perdoar, como está no Evangelho, não é trazer aquele companheiro, aquela pessoa que lhe maltratou ou que lhe hostiliza para dentro da sua casa, mas é ter atitudes melhores que ele. É desejar o bem, não desejando o mal a essa pessoa, né? Não ficar feliz se lhe acontecer alguma coisa de ruim, é orar por ele. Mas nós sabemos
que não podemos confiar naquela pessoa para ter como amigo ombro a ombro. Nós não vamos ter o mesmo prazer e alegria de estar com essa pessoa como nós estivéssemos com um amigo querido que nos quer bem, que nos traz alegria e prazer, não é? Mas é vibrar por ela, é orar por ela e também fazer uma avaliação de que o que eu despertei nessa pessoa para que ela me agredisse, o que eu posso fazer em relação a ela, não é? Então o perdão, ele cura, ele liberta. Porque se nós não perdoarmos, nós vamos ficar atrelados, como eu falei antes. Vamos deixar que aquele sentimento inferior nos controle, não é? Nos impedindo até de frequentar determinado lugar, ambiente. Mas perdoar é esquecer, eu não esqueço. Não, perdoar não é esquecer, no sentido literal da palavra. Perdoar é ressignificar o sentimento em relação àquele ato. Não é? Porque esquecer, como sempre Divaldo fala e as literaturas falam, é da memória. Nós vamos esquecer, nós não vamos esquecer o fato. Com o tempo, com o trabalho, nós vamos até nos distanciar, não vamos lembrar daquele fato até que outra pessoa nos venha recordar, não é? Mas aquilo não vai ficar martelando na nossa cabeça se a gente tem um olhar compassivo, de misericórdia, de trabalhar o perdão, de acolher aquele irmão, entendendo que ele ainda tem essa pequenez que lhe impulsiona a cometer esses equívocos. E assim também nós temos também as nossas dificuldades. Então, vamos relembrar o fato e analisar, avaliar que sentimento brota do nosso coração quando recordamos aquele ato, aquela atitude, aquela situação que nos foi provocada por um irmão. Se você não tem mais o coração, não dispara, se você ainda não fica com a boca seca, as mãos às vezes trêmulas, se a sua voz não altera até eu contar o fato, você está ressignificando o seu sentimento em relação àquilo. Significa que você não tem mais nenhum sentimento inferior em relação ao irmão, não é? Então, isso é trabalhar o perdão. Isso é exercitar a compaixão com o outro. Porque nós precisamos perdoar o perdão do coração, não o perdão dos lábios, né? Que diz assim, perdoei, mas também não quero mais ver na minha frente, né? Tô fora, fulano, tô fora, não quero saber. Então, na verdade, nós não perdoamos. Apenas fizemos uma maquiagem para nós mesmos, né? E queremos mostrar para o mundo que somos bacana, que perdoamos. Eu estou conversando com fulano, eu perdoei, mas eu não consigo, né, desejar bem, orar por ele. Eu já ouvi de pessoas dizendo assim, eu não consigo rezar por ele, eu não consigo não. Eu até não desejo mal, mas rezar por ele, não consigo, né? E aí, isso é ruim? Não é que isso seja ruim, porque faz parte da nossa evolução, né? Do nosso crescimento. Ainda trazemos essa inferioridade, mas é preciso que com o autoconhecimento tomemos consciência de que precisamos melhorar isso, que precisamos trabalhar, porque nós estamos aqui no mundo de expiações e provas para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E esse planeta só vai passar para a regeneração quando nós, os espíritos aqui encarnados, tenhamos melhores atitudes, tenhamos deixado aflorar os melhores sentimentos. Porque Jesus veio ensinar o amor. Porque amor e perdão são os temas que mais aparecem no Evangelho. Por quê? Porque é o que nós ainda precisamos aprender. Ainda precisamos caminhar em direção à luz do Cristo, à luz do Divino Mestre. Não é? Ainda precisamos entender e perdoar os irmãos, assim como queremos que sermos perdoados. É preciso um exercício diário, vivenciar o Evangelho, analisar essas passagens do Evangelho,
colocando na nossa existência, mentalizando a cada item, como esse capítulo 10, bem-aventurados são os misericordiosos, né? Porque aí a gente vai compreender e botar, não é só achar o evangelho, a passagem é linda, mas o que é que eu estou fazendo com esse conhecimento que está no evangelho? Eu estou colocando na minha existência? Eu estou trabalhando isso? Eu estou olhando compassivamente? Eu estou compreendendo que aquele irmão é cheio de defeito como eu, mas que também tem muitas qualidades, não é? Então, é preciso vivenciar o Evangelho de Jesus. E isso não é simples. Isso exige esforço, exige uma decisão, uma determinação, porque nós estamos aqui encarnados para progredir. Eu sempre gosto de falar, estamos aqui de passagem, mas nós não estamos a passeio. Nós precisamos aproveitar esta oportunidade, porque nós não sabemos se em uma próxima encarnação nós teremos a oportunidade de estar numa comunidade espiritista, de ter amigos que possam nos alertar, nos impulsionar ao progresso, porque nós, graças a Deus, desconhecemos as nossas existências passadas, mas temos a consciência que precisamos de estar nessa, trabalhando a nossa existência futura. Então, meus irmãos, quando falamos perdão das ofensas, não é que sejamos, fulano é bobo, é besta, perdoa tudo. Não, ele compreende que assim como ele, o outro também tem defeitos. O outro também precisa da compaixão, precisa da oportunidade, né? Precisa de prece, de oração para que ele também se melhore. É preciso que nós tenhamos essa consciência que estamos aqui encarnados para evoluir. E o nosso Divino Mestre Jesus nos oportunizou com a terceira revelação, com a doutrina espírita, onde essa codificação maravilhosa nos esclarece, ilumina, traz luz ao Evangelho, né? Vem destrinchar para todos nós a importância do amor, do perdão, da compaixão para com o outro, não é? Porque se nós ficarmos presos a esses sentimentos inferiores, vamos ter muito sofrimento, não é? Vamos deixar de contribuir com o progresso, porque quantas aflições, quantos sofrimento poderíamos evitar com o perdão? Quantas famílias destroçadas por falta do perdão, pela incompreensão, que é fruto do orgulho e do egoísmo. Então, o caminho, meus irmãos, como diz no Evangelho, como está no Livro dos Espíritos, é fazer a autoanálise, é fazer o autoconhecimento, passar em revista ao final do dia, antes de deitar, antes de dormir, o que é que eu preciso rever na minha vida, que atitudes eu tive hoje que eu preciso melhorar, o que foi que eu já melhorei, né? O que é que eu preciso progredir. Orar, pedir a companhia dos benfeitores espirituais, que seja intuído durante o repouso do corpo, porque nós sabemos que o corpo, a matéria precisa do descanso, mas o espírito está livre e ele vai se ligar àqueles com quem nos afinamos. Então é preciso fazer a prece e é preciso rogar ao Mestre Jesus o amparo do seu anjo guardião, que lhe conduza e que lhe esclareça, que num diálogo fraterno possa você, ao despertar, estar mais disposto e disponível para o seu autoconhecimento, para que você esteja mais fortalecido e compreender o valor do perdão. Porque o perdão, além do nosso crescimento moral, vai nos ajudar a elevar espiritualmente. Porque quando nós nos ligamos aos bons sentimentos, aos sentimentos de compaixão,
de compreensão, a nossa energia vibra na alegria. Vamos atrair a companhia dos benfeitores espirituais, que vão entender e enxergar o nosso esforço de nos melhorarmos, não é? Então, irmãos, perdoar não é ser bonzinho. Perdoar não é ser conivente com o erro do outro. Não é dizer que o outro, tudo bem, tá tudo bem, eu perdoei. Não. Perdoar é entender que assim como você, o outro também precisa de compaixão e de perdão. Perdoar é se libertar desses sentimentos que nos causam dor, sofrimento. Não é? E ter a certeza de que perdoar é se libertar, é caminhar em paz, é seguir o seu caminho sem amarras, sem estar aprisionado a sentimento inferior. Então, que em 2022 nós tenhamos a disposição de vivenciar o Evangelho com clareza, com discernimento, buscando entender a palavra de Jesus, saindo da letra, mas entendendo o seu significado, não é? Então, o estudo nos ajuda e nos liberta. Que em 2022, meus irmãos, o amor reverbere nos corações, que possamos, de fato, vivenciar os ensinamentos de Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, fortaleça aqueles espíritos que se ocupam com a nossa evolução, que denominamos de anjo guardião, de espírito protetor, de benfeitor, que possamos estar cada vez mais ligados a esses irmãos, firmes no propósito do bem. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que tenhamos um ano de muito amor e de muita luz nos corações. Muita paz. Que Jesus nos ilumine mais uma vez.